Olá pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos. Eu sou o professor Éder, professor de Geografia, e o assunto que tem deixado o meio mundo de cabelo em pé é o assunto que envolve o Irã, e para tanto pretendo comentar aqui no vídeo com vocês de hoje a respeito do território do Irã, a sua posição geográfica, os seus limites territoriais, as ações políticas do Irã que acabam por sua vez reverberando na política internacional e assim por diante. Então, venham comigo. No caso, o Irã é um importante país que está localizado no que se compreende ali como encruzilhada, do Islã. Pois bem, o país do Irã é um país importante no seio da sociedade muçulmana. A propósito, o Irã tem pretensões de ser um importante líder dentro da sociedade muçulmana, enfim. Então aqui nós temos um país de população majoritariamente islâmica. Apesar de ser um país ex-persa, ou seja, a antiga civilização persa exerceu e exerce até hoje uma grande influência no território do Irã tal. Isto pois, muitas vezes quando se pensa sobre o muçulmano, se pensa que o muçulmano necessariamente é árabe, não é verdade, Aliás, você, brasileiro, enfim, poderia se converter ao Islã, e por sua vez, você não é árabe, enfim, então não tem nada a ver uma coisa com a outra necessariamente. É claro que o Islã nasceu no seio da sociedade árabe, especialmente na região onde habitava a família Quraishita, que é a tribo do Maomé, melhor dizendo, a tribo Quraishita e assim por diante. Bem, de qualquer maneira, o Irã se caracteriza ainda por outra peculiaridade. Além de ser um país predominantemente persa, de origem demográfica persa, do antigo Império Persa e assim, etc., nós temos que o Irã, dentro da sociedade muçulmana, é um país de vertente xiita, Então, o Islã é um país xiita em termos religioso, que é a segunda mais importante vertente do Islã em números, do ponto de vista demográfico e tal. Isto porque a mais importante é aquela vertente sunita, e aí nós podemos dar exemplo de país sunita no Oriente Médio, que seria a própria importante aliada dos Estados Unidos hoje, olha só você, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um importante país aliado aos Estados Unidos no Oriente Médio, que é vizinho com o Irã, falaremos disso, enfim, daqui a pouquinho. Veja só, então o Irã é um país de população majoritariamente xiita, é um país predominantemente muçulmano, e por sua vez é um país aí que está localizado no antigo Império Persa e assim por diante, enfim, Muito bem, então, apesar disso, além disso, melhor dizendo, vamos tentar compreendermos a posição geográfica, Olha só a coisa importante aqui, conforme eu sempre disse, respeita a geografia, a posição geográfica do Irã, para que nós compreendamos a importância que o Irã tem no mundo, na geopolítica local e também na geopolítica internacional, enfim. Vejamos. Então, nós podemos pensar aqui rapidamente a representação do continente africano, E a partir da representação do continente africano, a gente vai fazer a representação e a posição geográfica do território do Irã. No caso aqui, nós temos no Nordeste, aqui no chifre africano, esta península, a chamada Península Arábica, onde nasceu o Islã, onde nós temos aqui, por exemplo, a Arábia Saudita, A Arábia Saudita, nós temos aqui um país ao sul importante, pequenininho, mas muito importante, é o tal do Iêmen, Nós temos aqui um outro país importante que é o Omã. Aliás, nos últimos anos nós assistimos uma guerra envolvendo o Iêmen, que fica a sudoeste na península, contra a Arábia Saudita. E o detalhe, o Iêmen é apoiado pelo Irã. Então nós temos aqui, este país aqui, que eu vou pintar na cor amarela, este país aqui, o Iêmen apoiado pelo Irã, Vejam vocês. Nós temos aqui uma outra península, a Península da Turquia, Também conhecida como Península da Anatólia. Então nós temos aqui a Turquia, A sudoeste aqui, a sudeste, melhor dizendo, aqui nós temos os territórios do Líbano, na cor amarela, desculpem, Na cor amarela, o Líbano, que por sua vez é outro importante país
que apoia e é um país importante aí, apoiado pelo Irã e tem relações boas e importantes envolvendo ambos, enfim, né? Pois bem, aqui dando continuidade ao nosso mapa, nós temos o território do Irã aqui, ó. O Irã está localizado aqui, né? Irã. O Irã, então, é fronteiriço aqui com o Iraque. Este país aqui é um dos mais importantes do mundo muçulmano também, né? Do Oriente Médio. A fronteira entre o Irã e o Iraque é uma península importante, né? O nome dessa península aqui é península. Olha só que viagem, desculpem. Nós temos aqui na fronteira entre Irã e Iraque um território de cordilheira, né? Não é peninsular o terreno, é uma cordilheira, é um terreno elevado, são montanhas, né? O nome dessa cordilheira é a Cordilheira de Zagros. Uma importante cordilheira faz fronteira entre Iraque e Irã. O fato de o Irã ser fronteiriço com o Iraque através de uma grande extensão cordilheira, né, ou seja, um terreno elevado montanhoso, de certa maneira protege os desertos iranianos localizados ali no Grande Planalto, né, onde se estende o território do Irã, né? Isso é algo importante. Isto porque a norte do Irã nós temos uma outra cordilheira, né, que também de certa maneira funciona como uma proteção de ordem física ao território do Irã diante eventuais ataques ou possíveis ataques contra o Irã naquela região, enfim, né? E o nome ali, portanto, dessa cordilheira ao norte é a Cordilheira de Elbrus. E ao norte da Cordilheira de Elbrus nós temos o mar, né? Nós temos um mar aqui que é o Mar Cáspio, né? E nós temos aqui, para concluirmos aí a nossa posição geográfica do Irã, este território aqui, ó, que é o nosso famoso, importante Golfo Pérsico. Então nós temos o famoso Golfo Pérsico, onde nós assistimos guerras desde os anos 90, a Guerra do Golfo, lá 1990, 1991, famosa, a Segunda Guerra do Golfo, a intervenção norte-americana no Iraque aí na década de 2000, no contexto da guerra ao terror, enfim, assunto para outra aula, tal. Pois bem, voltemos aqui. Ocorre que Iraque, Irã, Arábia Saudita, aqui nós temos outro país pequenininho aqui, ó. Eu vou colocar um K aqui, ó, que é o Kuwait, né? Kuwait, Iraque, Irã, Arábia Saudita, todos esses são banhados aí pelo Golfo Pérsico, né? O que mais importante esses países têm, né? Além de serem banhados pelo Golfo Pérsico, todos eles pertencem à OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O petróleo é um produto da mais alta importância para a sociedade humana, sob qualquer ponto de vista, enfim. E por esse motivo, nós temos que o Irã se transforma num país da mais alta importância no contexto da política internacional. Nós temos que o petróleo é importante, nós temos que o Irã é um grande país que tem petróleo, e detalhe, os países limítrofes ali, todos eles têm grandes reservas de petróleo, enfim, na região aí do Oriente Médio, e este cartel, né, a OPEP, todos eles pertencem a esse cartel e assim por diante, né? Pois bem, uma coisa ainda importante sobre a geografia física envolvendo o Irã, está localizado, né, no Golfo Pérsico, aqui, ó, nesta região que eu vou destacar na cor vermelha, que é o nosso famoso Estreito de Hormuz. Então nós temos aqui um estreito importante, que é o famoso Estreito de Hormuz. Pessoal, pelo Estreito de Hormuz não passa petróleo apenas do Irã, passa petróleo aí do Iraque, do Kuwait, da Arábia Saudita. Então, 4 dos mais importantes países produtores de petróleo são banhados aí pelo Golfo Pérsico e por esta região passa parte considerável do petróleo, estimada em torno de 40% de todo o petróleo mundial. É muita coisa. Os dados estimados vão afirmar que os Estados Unidos, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, os Estados Unidos é o país que mais utiliza, né, petróleo no mundo. A estimativa é que os Estados Unidos consumam 1/4 de todo o petróleo mundial, né? É por esse motivo que se fala muito que as guerras envolvendo, né, o Oriente Médio, os conflitos e as tensões envolvendo o Oriente Médio, está ligado aí ao petróleo, aos Estados Unidos e tal, por conta dessa relação aqui, ó, petróleo, Estados Unidos, economia, o Irã, o OPEP e assim
por diante, enfim, né? Uma coisa bastante importante e interessante é que aqui nós temos um porto iraniano no Golfo Pérsico, na região do Estreito de Hormuz, que é o porto de Bandar Abbas, né? Um porto importante, um dos mais importantes do mundo. Ali é o porto do Irã, vou até escrever na lousa, caso alguém queira, né? Porto no Irã, importante, chamado de Bandar Abbas. Pois bem, então aqui nós temos, né, a posição geográfica do Irã. Eu espero que nós tenhamos compreendido, né? O Irã, recapitulando, é um país no Oriente Médio, fronteiriço com Kuwait, Iraque, Arábia Saudita, banhado pelo Golfo Pérsico. Ao sul do Golfo Pérsico nós temos o que aqui, gente? O Oceano Índico, né? Então o petróleo é jogado no Oceano Índico, ganhou o mundo, né? O problema é que se o Irã fechar o Golfo, né? Se o Irã fechar o Golfo aqui, ou bombardear os navios que transportam petróleo ali, o mundo fica no escuro. Enfim, este é um dos problemas apontados aí pela questão geopolítica do Irã, a questão do petróleo. Então, aproveitei aqui nesse primeiro momento para mencionar com vocês a posição geográfica do Irã para que nós compreendamos aí o porquê o Golfo Pérsico no Estreito de Hormuz é importante em virtude do petróleo e tal, né? Pois bem, agora, temos que levar em consideração o Irã não somente no que diz respeito ao petróleo, né? Nós temos que levar o Irã também em consideração em relação a uma série de outros fatores, como, por exemplo, o Irã é um líder xiita e tem conflito com a Arábia Saudita, né? Então, a Arábia Saudita é um país, de certa maneira, apoiada e grande aliada aos Estados Unidos, que é hoje, em alguma medida, inimiga, né? Não sei se inimiga, mas rival, né? Do ponto de vista geopolítico do Irã, né? Então, olha só, a influência externa no Oriente Médio, né? Uma Arábia Saudita rival do Irã, né? Isso é importante, uma rivalidade aí crescente e tal, né? Agora, uma coisa importante é que o Irã é um país xiita, a Arábia Saudita é um país sunita. Eles são rivais no sentido de tentarem serem líderes, né? Tentarem serem líderes dentro do contexto da sociedade muçulmana, né? Essa é uma rivalidade importante. Claro que, além disso, a presença americana, as bases americanas no território da Arábia Saudita incomoda muito o Irã. Além da questão, né, de caráter religioso, cultural, nós temos também aí que a Arábia Saudita é um grande e importante satélite norte-americano no Oriente Médio. Por sua vez, o Irã, de certa maneira, tem apoio da Rússia, tem uma espécie de apoio velado da China. Então, alguns falam que haverá uma terceira guerra mundial, mas é difícil, né? Nós termos uma escalada de terror, né, de conflito maior do que nós tivemos aí nesses dias, né? O Irã atacando a base onde há soldados americanos e os Estados Unidos também, por sua vez, atacando e matando o general Soleimani. Enfim, tem uma série de desdobramentos geopolíticos isso daí, conforme nós estamos observando hoje na imprensa, o debate internacional prostrado aí, conforme disse no início, em relação ao Irã e tal. Tá certo? Então, minha gente querida, eu gostaria de, nesta primeira aula, ter mencionado aqui um pouco, né, a respeito da posição geográfica do Irã, a questão do Estreito de Hormuz, do Golfo Pérsico, né? E o quanto o Irã, em alguma medida, é um país que tem pretensões de ser grande líder, né, nessa questão, conforme disse, da liderança, né? Da liderança dentro da sociedade muçulmana e assim por diante, tá bom? Existem outras coisas a serem faladas sobre o Irã, a Revolução Iraniana, o projeto nuclear do Irã e assim por diante, né? Mas isso fica para um outro vídeo. Respeitem a geografia. Eu espero que vocês tenham aí, né, gostado. Mandem sugestão de vídeos, né? Que aí mandem sugestões que nós faremos aí mais e mais e tal. É um projeto inicial, tem uma série de coisas a serem ajustadas, né? Talvez não tenha sido o melhor vídeo possível, mas do ponto de vista de conteúdo, eu procurei trazer o máximo possível para a posição geográfica do Irã. Muito obrigado, não se esqueçam, respeitem a geografia. Tchau!